Você sabe o que é o condrossarcoma? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião de quadril. E hoje vamos falar sobre o condrossarcoma. Caso você tenha interesse neste assunto ou em outros assuntos da oncologia ortopédica da cirurgia do quadril, assine o canal. O que é o condrossarcoma? O condrossarcoma é um tumor raro, então ele é um câncer ósseo, então um câncer que surge nos ossos. Ele, apesar de ser raro, ele é o segundo sarcoma ósseo mais comum, perdendo apenas incidência ao osteosarcoma. Esse é um tipo de câncer ósseo que acomete pacientes normalmente acima dos 40 anos e atinge regiões como bacia, região do fêmur, próximo ao joelho, próximo ao quadril, região do ombro também, mas pode surgir em outras localizações com os ossos das mãos e pés também. Qual que é a origem do condrossarcoma? Não existem muitos fatores de risco associados, hábitos ou herança familiar, mas ele está associado com algumas síndromes. Então, pacientes que têm síndromes genéticas de tumores benignos, como encondromatose, que é a síndrome de Ollier, síndrome de Maffucci, e temos também a osteochondromatose múltipla. São lesões em que os pacientes têm vários tumores benignos de origem cartilaginosa e estão associados a um índice maior de transformação para o condrossarcoma. Quais os sintomas do condrossarcoma? Então isso vai depender um pouco do grau desse tumor. O que é o grau? O grau de agressividade. Então nem todo condrossarcoma se comporta de uma maneira igual ao outro. Nós temos normalmente 3 graus de condrossarcoma. O grau 1 é o condrossarcoma de baixo grau, o 2 é o intermediário e o 3 é o de alto grau. Uma parcela relevante dos condrossarcomas são de baixo grau, ou seja, são aqueles que são menos agressivos localmente e têm menos chance de se espalhar, de formar metástases. Então, os sintomas vão depender um pouco do tipo de condrossarcoma. Em alguns casos, eles podem até ser um achado de imagem, então o paciente faz o exame por algum outro motivo, alguma outra dor, acaba achando esse tumor, mas de maneira geral ele vai provocar uma dor, que ele começa a ser insidiosa e algumas vezes essa dor pode ser mais persistente. Naqueles condrossarcomas de alto grau, o paciente pode perceber também um aumento de volume local. Já naqueles de baixo grau, normalmente ele está dentro do osso, e isso acaba não ocorrendo. Outros sintomas mais raros são a diminuição de mobilidade articular, a claudicação, então o paciente pode começar a mancar. Em alguns casos mais raros, ele pode até ter uma fratura patológica relacionada ao condrossarcoma. E como é feito o diagnóstico do condrossarcoma? Então, isso depende um pouco do grau. Naqueles condrossarcomas chamados de baixo grau, que é o condrossarcoma grau 1, normalmente o exame de imagem já vai mostrar que se trata de um tumor de baixo grau. Muitas vezes ele se confunde até com um tumor benigno, chamado de encondroma. Esses casos de baixo grau, o exame de imagem normalmente é o principal para a tomada de conduta. Muitas vezes não realizamos a biópsia, pois a biópsia às vezes não esclarece o diagnóstico. Já naqueles tumores de alto grau, a biópsia deve ser realizada para confirmação do tipo de tumor, qual que é o seu grau histológico. Exames de imagem são importantes então na avaliação. Então a radiografia inicial, ele consegue demonstrar se é um tumor de origem cartilaginosa. Então haverá calcificações que demonstram esse tipo de tumor. Às vezes existe uma destruição óssea também. Às vezes uma lesão de maior agressividade, um tumor que pode sair do osso também. A ressonância magnética é um ótimo exame para avaliação do tumor cartilaginoso, pois ele mostra que se trata desse tipo de tumor. Mostra bem o limite dessa lesão, se ela saiu do osso ou não, se está invadindo outras estruturas também. Tomografia computadorizada é um exame muito importante para estadiamento, para ver se o tumor está localizado ou se ele tem alguma chance de formar alguma metástase pulmonar. Cintilografia óssea também pode ser solicitada para avaliar a atividade da lesão. Em alguns casos, um exame novo, o PET-CT, também pode ser realizado para tentar diferenciar se se trata de um tumor de baixo grau, um encondroma, um condrossarcoma de baixo grau, ou uma lesão cartilaginosa, um condrossarcoma de alto grau. E o tratamento, como que é feito? Então isso, como falei anteriormente, depende do grau do condrossarcoma
Existem condrosarcomas de baixo grau que podem até ser observados, não serem tratados cirurgicamente. A maioria dos condrosarcomas, eles não respondem nem à quimio, nem à radioterapia. Então, quando é feito um tratamento, normalmente é um tratamento cirúrgico. Quando se trata de um tumor de baixo grau, um condrosarcoma grau 1, podem ser feitas cirurgias menos invasivas. Então, pode ser feita uma curetagem, uma limpeza desse tumor. Podem ser utilizados algumas substâncias para diminuir a chance desse tumor voltar, então, como eletrocautério, nitrogênio líquido, fenal. Então, são substâncias que diminuem a chance desse tumor voltar. E o preenchimento pode ser feito com um cimento ortopédico e, às vezes, suplementado com placas, com parafusos e, em alguns casos, até a substituição por endopróteses. Nos casos mais agressivos, o condrosarcoma deve ser retirado por completo. Então, não pode ser feita a curetagem dessa lesão, senão teremos um aumento da chance desse tumor voltar. E aí a reconstrução vai depender da localização desse tumor. Alguns tumores pélvicos em que você tem o condrosarcoma, eles não são reconstruídos. Agora, nos tumores de membros, em geral, essa reconstrução é feita com endopróteses não convencionais. E qual o prognóstico do paciente com condrosarcoma? Então, se aquele paciente tem um condrosarcoma de baixo grau, o prognóstico é excelente. Ele tem uma chance pequena de se espalhar, então é um prognóstico muito semelhante a de um tumor benigno. Já naqueles condrosarcomas de alto grau, que são mesenquimal, desdiferenciado, a chance de metástase é maior e o prognóstico do paciente também é pior. O mais importante para o paciente é estar informado sobre seu diagnóstico e estar num centro de referência. Então, procurar um especialista no condrosarcoma que possa conduzir o caso de maneira adequada. Façam seus comentários abaixo, falem sobre sua experiência com condrosarcoma, se já fizeram o tratamento, se ainda estão buscando alguma solução. Não posso fazer consultas de casos específicos, mas responder a dúvidas gerais sobre esse assunto será um maior prazer. Bom, estamos chegando ao final desse vídeo, espero que tenham aproveitado as informações. Caso tenham gostado, dê um like no vídeo, assinem o canal caso tenham interesse nesse e outros assuntos das minhas especialidades. Paz e saúde para todos e até a próxima!